Teremos agora o primeiro painel do dia, que tem como tema controle de legalidade pelo Poder Executivo. Para presidir os trabalhos, convidamos o vice-presidente do Sistema FIEM, Dr. Edivaldo Almada de Abreu. Como debatedora, convidamos a doutora Maria Inês Burger, professora do IBET e diretora da ABRADT, apresentar o tema planejamento tributário e a comprovação das operações, essência versus forma, a motivação do ato do lançamento. Convidamos o doutor Moisés Jacobelli Nunes da Silva, conselheiro do CAC, para apresentar o tema o direito à prova no processo administrativo tributário. Convidamos a doutora Beliel Queiroz, professora da Universidade Federal de Pernambuco, para abordar o tema o controle de legalidade e a constitucionalidade das normas infralegais pelos tribunais administrativos, os limites da competência do julgador administrativo. Convidamos o doutor Marcos Vinícius Neder de Lima, secretário de Junta da Receita Federal do Brasil, para abordar o tema inscrição indictativa e controle da legalidade, o poder-dever da Procuradoria da Fazenda de evitar execuções fiscais indevidas. Convidamos o doutor Estevão Rovati, professor da USP e da PUC em São Paulo. Inicialmente, vamos ouvir as considerações do presidente desta mesa, doutor Edivaldo Almada de Abreu. Sejam bem-vindos a Belo Horizonte, que na verdade aqui é Nova Lima, e a Minas Gerais. Nós recebemos a todos vocês de braços abertos e queremos que saímos daqui com menos dúvidas e mais esclarecimentos. Em nome da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que tem sido prestigiada por participar desses eventos, nós queremos agradecer a professora Isabel e todos os diretores da ABRADT e cumprimentá-los por mais esse evento, que já é o 14º evento, e bem como pela escolha do ministro Gilmar Mendes para ser o homenageado neste. Quero cumprimentar a todos os participantes da mesa. Já estivemos lá tomando um cafezinho, as autoridades fazendárias presentes, os juristas, os advogados, principalmente essa juventude que está aí querendo saber mais do direito tributário. A cada ano eu percebo, eu estive aqui ontem desde a instalação, eu percebo o interesse da juventude brasileira no estudo do direito tributário. Eu creio que essa é uma esperança de que já tem cabelos brancos, de que o sistema tributário brasileiro deverá melhorar, porque a juventude está interessada em estudar esse tema. Quando eu chegar numa idade maior, certamente a sociedade estará mais esclarecida com relação a esses temas. Eu tenho cumprir aqui o horário já que foi dito. Cada palestrante e a nossa debatedora, cada um terá 20 minutos para expor o tema. E o tema desse painel é extremamente interessante: controle de legalidade pelo Poder Executivo. Nós temos como primeiro conferencista o planejamento tributário e a comprovação das operações, essência versus forma, motivação do ato do lançamento, o doutor Moisés Jacobelli Nunes da Silva, conselheiro do CAC, para o qual passo a palavra. Em primeiro lugar, a minha satisfação de estar nesta terra, que foi o berço da história. Digo, a história do Brasil se confunde muito com a história do povo de Minas Gerais, a quem eu agradeço o convite de estar aqui e lamento de não ter o Cruzeiro decidindo a Libertadores com o Internacional hoje à noite. Mas quem sabe no próximo ano. Já que o tempo é curto, senhores, e já que eu desagradei o pessoal do Atlético Mineiro pelas reações que eu vi aqui, E um americano. eu cumprimento os membros da mesa e vou direto ao assunto. Planejamento tributário, comprovação das operações,
essências e a motivação do planejamento e a motivação do lançamento. Nenhum tema nestes últimos anos foi tão debatido no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do que o planejamento tributário. E eu diria aos senhores, sem medo de errar, professor, foi o tema em que houve a maior alteração na jurisprudência do Conselho. Eu tenho algumas propostas para debater com os senhores. Não consegui fazer avançar. Primeiro objeto da discussão: qual o critério que deve ser utilizado pelo julgador para considerar válido ou não o planejamento tributário? Efetuado o planejamento tributário, você precisa ter um critério para dizer: este planejamento é válido ou é inválido. E é possível, um outro fator que eu queria debater com os senhores, se é possível a substituição do critério jurídico pelo critério econômico na avaliação do planejamento tributário. Em outras palavras, podemos exigir, podemos imaginar direito tributário sem a existência do direito? Outro problema que eu quero, senhores, é o problema de pilha do controle remoto. Eu dizia aos senhores e debatia na primeira exposição qual o critério que deve ser utilizado pelo julgador para julgar válido ou não um planejamento tributário. Essa matéria chega a nós quase que diariamente no CAI. E tenho certeza que atormenta os empresários e os escritórios de advocacia. Imaginem os senhores que, consultados por uma determinada empresa, imaginem os empresários que, querendo fazer determinado negócio jurídico, precisam avaliar se determinados atos vão ser aceitos pelo fisco ou não. A outra questão que se debate muito quando eu tenho um critério jurídico e um critério econômico. O que se debate, eu posso adotar o critério econômico em prejuízo do critério jurídico? Eu posso dizer aqui, bom, nessa circunstância, este ato resultou em resultado econômico e, ainda que não previsto como um fato gerador de obrigação tributária, eu vou exigir esse tributo em face do resultado econômico. Pode passar a próxima pergunta. A quarta, a outra. Roda mais um. Tem o número 4 aí. Ótimo. Aí, perfeito. Como conciliar o planejamento tributário, o princípio da legalidade com o da capacidade contributiva, quando o primeiro, em face do planejamento, afasta a ocorrência do fato gerador? Nós vivemos num sistema jurídico da tipicidade cerrada. Nós temos o artigo 97, nós temos vários artigos do CTN, vários artigos da Constituição, que diz o seguinte: eu só posso exigir tributo quando previsto em lei. Nós temos ainda o 108, parágrafo 1º, que nos impede utilizar a analogia para exigência de tributo. Um outro fator que eu gostaria de discutir com os senhores: quais os elementos indispensáveis para comprovar as operações envolvidas no planejamento? Mas eu quero os elementos indispensáveis sobre a ótica do contribuinte, sobre a ótica da fiscalização, que tem que avaliar isso aqui, porque é ela, em primeiro momento, que fará o lançamento
e sobre a ótica de quem deve julgar. Por quê? Enquanto a fiscalização muitas vezes reclama que os órgãos, os membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, antigo Conselho de Contribuintes, jogam por terra trabalhos de meses feitos por eles, de outro lado, nós, enquanto conselheiros, deslumbramos determinadas circunstâncias de lançamento que, por não ser observados determinados critérios, não se mantém. Próxima tela. E outro argumento que eu queria discutir com os senhores, se é possível desconsiderar o planejamento tributário sem a regulamentação do artigo 116 do CPM, parágrafo único que foi estabelecido. E outra questão é qual o tratamento a ser dado àqueles planejamentos realizados na época em que o Conselho, analisando situações idênticas, considerava válidos e hoje não considera mais válido. Nós temos inúmeros planejamentos tributários, senhores, que foram realizados sobre situações fáticas que hoje são realizados e a fiscalização considera que não são válidos. Agora, nós estamos julgando aqueles recursos em época que foram feitos, com acórdãos do Conselho, dizendo que eram válidos, com pareceres de respeitáveis consultorias, dizendo que os planejamentos feitos daquela forma era válido. E hoje, simplesmente, mudou-se a posição da jurisprudência e vamos dizer o seguinte: azar dos senhores, como diz a professora Menel, que confiaram na nossa jurisprudência no passado. Danem-se vocês que confiaram na nossa jurisprudência. Nós mudamos de ideia. O professor Marcos Diniz, o José Jacometa, conselheiros, mudaram de ideia. Os negócios jurídicos que vocês fizeram lá, se baseando em acordo do Marcos Diniz, não eu que sou mais recente do cara, tem outra interpretação hoje. Aí vocês vão dizer, mas a lei continua a mesma. Isso que é o bom do direito. E um outro fator que tem que ser analisado no planejamento tributário é qual o critério que se adota no planejamento tributário, que eu estou dizendo, olha, este ato realizado por ti não é válido. Automaticamente eu estou lançando. Para dizer que ele não é válido, eu tenho que dizer que a situação não ocorreu, que houve uma simulação, ou se houve alguma coisa contrária ao direito tributário. E aplica uma multa. Só que o que eu tenho verificado nos julgamentos que eu tenho feito, e aí já vou dizer o seguinte, sem critério nenhum para aplicar multa por 150 e aplicar multa de 75%. Não existe. A mesma situação fática, conforme o intérprete que faz, aplica multa de 150 ou multa de 75%. Essas questões que eu quero debater com os senhores, essas indagações, essas inquietudes que, enquanto pessoa que é responsável por analisar essas matérias do Conselho Administrativo pela administração pública, tem. E o que nós poderíamos, aí eu começo a minha exposição definindo o planejamento tributário como um conjunto de atos lícitos. Nós não podemos imaginar, senhores, planejamento tributário senão por atos lícitos que antecedem a ocorrência do fato gerador. Porque depois que ocorreu o fato gerador, não nos basta fazer o planejamento tributário. Aí temos que pagar a obrigação. Então eu tenho um conjunto de atos lícitos que antecedem o fato gerador para não recolher tributos, ou se eu tiver que recolher, vou recolher o mínimo possível, ou ainda recolhê-los mais tarde. Esta é a questão. Definido este conceito, nós temos como finalidade de todo empresário no planejamento tributário, é o benefício econômico. Você não faz planejamento tributário
tributário para pagar mais impostos. Você faz planejamento tributário para, cometer um ato lícito, pagar menos impostos. Nós temos um fator que eu vou passar rápido quando eu digo que temos que cometer um ato lícito para pagar menos impostos, e este artigo 167 do Código Civil é o que está sendo utilizado como principal fundamento para desconsiderar planejamentos tributários, quando diz é nulo negócio jurídico simulado. Eu quero fazer uma compra e venda e, para não pagar determinado imposto de transmissão, por exemplo, eu faço uma doação. Claro que no caso de doação teria outro imposto também. Bom, mas no fundo, o que eu fiz, o que a imprensa publicou, o ato, o negócio, a essência realizada foi a transferência da propriedade mediante um pagamento que alguém me alcançou. Eu fiz um ato de negócio simulado. Eu escondi o ato que efetivamente ocorreu em cima de um outro que existe apenas formalmente, mas materialmente não existe. Agora, o que eu queria debater, com que provas a autoridade fiscal deve comprovar as afirmações afirmadas por elas? Aqui vem a essência da matéria, senhores, para os auditores fiscais que estão nos ouvindo e que são obrigados a fazer o planejamento tributário. Hoje, a administração da Receita está bem mais equipada. Hoje, todos nós temos acesso às informações, o que foi dito ontem aqui pelo secretário. E, em tendo acesso às informações, nós já sabemos que duas companhias aéreas estão pretendendo se fundir, estão pretendendo, mediante troca de ações, fazer um outro negócio jurídico. Nós estamos conhecendo quase que concomitantemente que a empresa tal foi adquirida pela outra. Mas, no fundo, quando nós vamos analisar a essência dos atos praticados, nós temos uma série de atos previstos lá no direito civil como formalmente lícitos, mas que não espelham a realidade do negócio firmado. Eu quero vender determinada empresa, constituo o adquirente. Um exemplo, o adquirente constitui outra empresa, aporta determinado capital nessa empresa e imediatamente, logo depois, faz uma troca de ações entre empresas. Este negócio, nós temos a essência que foi simulada. Agora, como provar este negócio? As provas são todas as provas em direito admitido, senhores. Desde as notícias pelos jornais, desde os contratos e intenções de negócios que muitas vezes são registrados, e assim sucessivamente. Eu tenho aqui um levantamento que foi feito pelo professor Jurei, analisando de 2003 para cá 78 planejamentos tributários e os julgamentos feitos pelo CARF. Identificou ele em 43 casos, se não me falha a memória, ele estabeleceu 3 premissas. Uma, se a operação teve outros motivos que não tributários. Eu faço uma série de negócios indiretos para atingir determinado resultado, mas o único objetivo é pagar menos impostos. Outra premissa se ele estabeleceu, se os atos tidos como efetivamente existentes foram descritos pelo contribuinte tal qual. Explico. Se quer fazer uma compra e venda, mas em vez de nós estabelecermos um contrato de compra e venda, estabelecemos uma escritura ou um contrato de permuta, de troca de ações, por exemplo. E aí, quando você busca a essência, olha, ele descreveu um contrato
de permuta, mas na realidade foi contrato de compra e venda. E outro detalhe é se foram observadas as regras cogentes não tributárias. Esta terceira premissa, normalmente, ela é observada em todos. Mas quando o que se avaliou foi o seguinte, que em 41 acórdãos analisados pelo Conselho, o Conselho não identificou motivos negociais que considerou inválido 31% dos casos, ou seja, 83% dos casos analisados em planejamento tributário feito nessa pesquisa não foram considerados. Os planejamentos tributários não foram tidos como válidos, e não foram tidos como válidos, senhores, porque não foi identificado o que se convencionou chamar de propósito negocial. O propósito negocial estabelecido nos contratos firmados entre as partes não foi aquele descrito pelos contribuintes tal qual, e sim outro. Ou, em outras palavras, realizaram atos simulados conforme definidos no artigo 67 do Código Civil para atingir determinada finalidade. E a jurisprudência do Conselho atual, que nele, grande maioria, não vem admitindo. Mas existe um outro problema. Tem 9 planejamentos que foram considerados válidos e os critérios eram os mesmos, segundo os autores da pesquisa. Então, qual é será que o Conselho tem um norte seguro para considerar válido ou inválido um planejamento tributário? Eu posso dizer para os senhores dos julgamentos que tenho acompanhado que sempre que não houver propósito negocial, o Conselho, a tendência de todos os julgados é não considerar válido o planejamento tributário. Eu tenho 5 minutos e agora vou acelerar a minha questão com algumas preocupações, senhores. Nós adotamos ou não temos no nosso direito o que encontramos no direito comparado, por exemplo. E aqui eu cito um slide do direito alemão, que diz lá o artigo 42 do Código Tributário Alemão, que a lei tributária não pode ser fraudada através de abuso de formas jurídicas. Sempre que ocorrer abuso, a pretensão do imposto surgirá como se para os fenômenos econômicos tivesse sido adotada a forma jurídica adequada. Esta norma nós não temos no direito brasileiro. Nós tentamos na reforma constitucional, na revisão constitucional de 93, inserir algo semelhante. E não foi adiante. O Instituto dos Advogados de São Paulo apresentou proposta nesse sentido. O doutor Hamilton sugeriu acrescentar um parágrafo e assim sucessivamente. E agora, se nós não temos norma nesse sentido, nós podemos, sem lei, desconsiderar. Um outro problema que eu trago para os senhores é o conturbado artigo 116, parágrafo único do CTE, que diz que a autoridade administrativa poderá desconsiderar os negócios jurídicos praticados com a finalidade de estimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, que eu acabava de ler para os senhores, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. E aí, essa expressão, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária, nós não temos lei ordinária estabelecendo. Tivemos, por um pequeno período, a medida provisória 66, depois encaminhamos para o Congresso Nacional, em 2007, o projeto de lei 537, em regime de urgência. Logo em seguida, foi pedido para retirar o regime de urgência e o projeto não andou. Dado o avançar da hora e a necessidade de concluir dentro do tempo, eu, desde quando assumi
no Conselho de Minas, num dos primeiros votos que decidi acerca da matéria, e eu trouxe o voto aqui, eu lancei uma proposta. Lancei a proposta que nós, conselheiros, ao avaliar esses planejamentos tributários feitos em época anterior, cujos nossos julgados admitiram que passasse a dizer os planejamentos tributários, os atos praticados em período anterior à mudança de jurisprudência do Conselho são válidos. Encontrei como argumento dos meus pares, já comete, não há lei para isso. Eu digo, interessante, senhores, nós estamos avaliando e estamos julgando a mesma norma. No passado, interpretando a mesma norma, nós entendíamos de um jeito. As pessoas acreditaram no entendimento da administração pública e praticaram seus atos conforme o entendimento da administração. A circunstância da administração mudar de opinião não pode gerar consequências não previstas, sob pena de nós alterarmos toda a segurança jurídica, sob pena de nós alterarmos toda a confiança. E já se disse ontem aqui, sem confiança a vida não existe. E me contra-argumentaram os meus pais que não tínhamos fundamento jurídico para isso. Só que logo em seguida, o Supremo Tribunal, avaliando uma situação de todas nós conhecidas, fidelidade partidária, todos sabemos que em inúmeros julgados anteriores do Supremo, ele tinha dito que, depois que o parlamentar tivesse sido empossado, a troca de partido não importava em termos do mandato. A partir de uma consulta, me parece que a data é 21 de março de 2007, que o Tribunal Superior Eleitoral passou a entender que a troca de partidos resultaria em perda de mandato político, o Supremo entendeu o seguinte: quem trocou de partido em data anterior a este entendimento permanece no mandato eletivo. Quem troca depois perde. Isto, senhores, é segurança jurídica. Isto, senhores, é confiança nos órgãos que devem julgar. Eu sei que eu sou voz vencida dentro do colegiado. Agora, eu ainda espero que meus pares avancem neste debate. Eu espero que a sociedade jurídica avance neste debate em relação às decisões do Conselho. Eu espero que, se o judiciário chamado para analisar a matéria, avance nesse debate e que possa considerar válido os planejamentos tributários realizados em época em que a administração pública responsável pela interpretação da norma assim o fazia. E é com essa esperança e que é com este desejo que eu peço que os senhores mantenham-se atentos. Eu espero, ou pelo menos, eu estou aqui do lado do meu amigo Marcos Vinícius, que hoje é secretário substituto da Receita, que talvez nós possamos criar lei nesta linha. E vocês vão me dizer o seguinte: Jacomé, é muito complicado criar leis, tá? Porque você vê que tem um projeto de lei que desde 2006 não anda. Agora, quando se quer, se aprova lei fácil. Vou dar um exemplo para os senhores. Até pouquíssimo tempo,
todas aquelas pessoas, principalmente o pessoal do INSS, aqueles que tinham diferença de aposentadoria, R$200, R$300, R$500, que recorriam ao judiciário por diferença de salário, porque a obrigação não foi paga na época própria. Nós tínhamos uma norma que dizia, bom, não pagou, lá naquela época talvez fosse isento, talvez tivéssemos uma alíquota menor, recebeu tudo em uma única oportunidade, tributa-se todo aqui, tributa-se pela alíquota maior que vai incidir sobre esse caso. O Judiciário, o STJ, analisando essa matéria, diz, não, eu não posso, não é assim que se faz justiça fiscal. Eu não posso penalizar esta pessoa no primeiro momento por não pagá-lo na época própria. No segundo momento, sendo condenado a pagar, se tivesse recebido na época própria, talvez estivesse isento, ou talvez estivesse numa alíquota menor. Agora eu tributo e eu cobro a alíquota maior. Fixado esse entendimento pelo STJ, imediatamente a administração buscou uma solução. Aprovou a medida provisória, encaminhou ao Congresso a medida provisória 497, do dia 27 de julho agora, prevendo que esses valores são tributados exclusivamente na fonte. Dei uma olhada no artigo 20 dessa medida provisória, porque me parece, professor Carlos Nascimento, ontem me dizia que os pobres, eles são os que pagam a maior carga tributária, é que não vamos conseguir fazer justiça fiscal com mecanismos jurídicos desse tipo. Me preocupa muito, senhores, quando alguém vai no posto de saúde e não tem aspirina, não tem remédio, não tem um atendimento adequado. Isso me preocupa. Agora também me preocupa a forma com que se quer resolver esse tipo de problema. Eu acho que nós precisamos, e eu vou concluir, estabelecer algumas premissas. De um lado existe um Estado que diz, tu me paga os impostos e eu te garanto educação, saúde, segurança, saneamento básico e assim sucessivamente. De outro, temos nós, contribuintes, sociedade, com a obrigação de pagar impostos. Só que o Estado começa a falhar, não fornece saúde, não fornece educação adequada, e me parece que a sociedade se julga no direito de dizer o seguinte, eu também não vou começar a cumprir com a minha parte. Estamos vivendo nesse momento, e ontem pela debatedora foi feita uma provocação aqui, será que a sociedade está madura para, sem o medo da coerção do leão, do Estado, pagar espontaneamente os tributos? Eu digo, não está madura para isso, senhores. Mas nós precisamos caminhar. Eu acho que o povo mineiro já nos deu um exemplo de como se avança na história, e nós, em termos de direito tributário, vamos também que avançar muito para que não ocorram situações como essa que estamos debatendo, planejamentos tributários feitos numa determinada época e sendo desconsiderados em julgamentos subsequentes, para que não ocorram situações em que o judiciário, firmando determinado entendimento sobre uma situação fática, imediatamente se aprove uma lei para resolver este problema. Mas o meu problema não é, eu acho que tudo tem que ser resolvido por meio da lei, mas a lei para exigir imposto